área na frente da prefeitura, né? Bacana. Mário, uma experiência que os meus irmãos que moram no Japão, uma experiência que eles contaram, que lá os pais não podem levar os filhos para a escola de carro. As crianças vão a pé, com claro, com um adulto coordenando. Eles têm um uniforme, um bonezinho amarelinho, vão todos juntos e pegam lá, chegam, se eles pisam na calçada, o carro que estiver parado, esperto, ele para, todos param, e as crianças saem, parecendo um monte de patins com aquele bonezinho amarelinho. Diz que dá um problema enorme se alguém chegar, atropelar, machucar essas crianças. Então é possível, Regina? É possível. Meu cunhado tentou fazer, quando ele chegou lá com meu sobrinho pequeno, disse que um dia ele foi lá tentar levar ela de carro, levou lá xingando a professora da menina, dizendo que ele estava dando um mau exemplo, e nunca mais acontece. É possível. Nós temos questões que talvez compliquem um pouco a questão do uso. Nosso transporte público não é de qualidade. As nossas calçadas não são acessíveis, nós não temos armas. Nós, de repente, temos algumas dificuldades. Mas será que é possível transformar isso? Será que é possível transformar isso? Se alguém pode começar a transformar isso, alguém está onde? Em que sala da região oeste do Paraná está hoje? Alguém pode me dizer? Ou será que é tudo culpa do prefeito? Nós temos a responsabilidade de começar a atuar para transformar conceitos. Alguém já fez? É possível. Eu sei que é outra coisa, mas é possível. Até porque o Ivan não é tão assim, né? Mas é possível. Mas vamos lá. E do mesmo caminho, o Guel aponta que o rápido crescimento dos problemas da saúde pública deve-se à população viver uma vida extremamente sedentária. Vocês viram que todos os princípios caminham numa mesma lógica? Caminham numa mesma lógica? E aí, com esses pensamentos, com essa ideia, o Guel apresenta uma política de preocupação crescente com a dimensão do planejamento urbano das nossas cidades. Quantos planos diretores, vamos pegar, dos planos diretores que vocês conhecem em suas cidades, existe uma preocupação tão aparente com isso? As revisões que estão sendo feitas agora, existe uma preocupação bastante aparente com isso? É legítimo a gente pensar nisso? Como está sendo filmado, eu estou considerando que vocês estão falando um pouco por causa disso, né? Para vocês entrarem de alguma, vamos lá, de algum constrangimento. Mas isso eu trago como provocação, porque também não precisa ser uma verdade única. Tá? Nós temos condições bem diferenciadas nas nossas culturas, né? Nas nossas cidades. Mas o que a gente quer é isso. Nós precisamos melhorar as condições da nossa qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala em saúde, a gente fala em segurança, enfim. Ele tinha um conceito e ele apresenta então alguns princípios de planejamento para que a gente possa estabelecer então uma política humana para as cidades. Eu estou apresentando um conceito de um cidadão, de um arquiteto em uma cidade, como forma de algo que pode ser construído também na cidade de vocês, podendo aproveitar alguma coisa disso, ou podendo ser reconstruído a partir disso, ou podendo até ser reconstruído a partir de outros conceitos. A ideia é que o plano, ele tenha, e nós vamos falar bastante sobre isso, um conceito inicial, um conceito que vai permear, que vai conduzir todas as suas discussões. Se não houver esse debate inicial, se não houver essa construção, junto com a sociedade, junto com os técnicos, de qual cidade nós queremos,
nós vamos ter, provavelmente, ações, projetos e programas caminhando em sentido contrário. E mais do que isso, sem percepção, vamos lá, dentro dos princípios. Para se alcançar uma política de dimensão humana nas cidades, que é um dos primeiros princípios a se seguir, seria a distribuição cuidadosa das funções na cidade. Vamos repensar. Será que aquele zoneamento, da forma e tal como nós pensamos, ele é útil, ele é possível atender? Não. Para ele, a questão da questão da dimensão humana, a gente tem que garantir menores distâncias entre as funções, entre trabalho, entre o lazer, entre a moradia, né? E além de criar uma massa crítica de pessoas viventes. No sentido de que quanto mais as pessoas se encontram, muito mais interação muito mais construção crítica se forma. E a cidade passa a ser debatida e isso permite um monitoramento mais cotidiano. O segundo princípio, de integrar várias funções nessa cidade para garantir versatilidade e riqueza de experiência. Projetar o espaço urbano de forma a torná-lo convidativo para o pedestre quanto para o ciclista. E abrir os espaços de transição entre a cidade e os edifícios para que a vida no interior das edificações e a vida fora funcionem conjuntamente. E aí ele traz uma grande preocupação com os projetos dos nossos térreos das cidades, né? Nós vimos bastante isso. Ele traz uma ideia de fachadas vivas. Isso vai muito de encontro àquela questão de nós termos várias funções acontecendo, vários comércios, vários serviços, várias coisas acontecendo ao longo da mesma quadra, tendo porta, tendo permeabilidade entre o térreo e a calçada, né? Quem conhece Cascavel aqui, a maioria de vocês conhece o shopping. Se vocês fizeram curso, vocês conhecem o shopping. Como que é andar ao lado da quadra do shopping? Aqui de Cascavel. Mesmo de Toledo. É gostoso? Você se sente inseguro, por exemplo, às 10 horas da noite, um momento escuro, andar ao lado dele? É isso que ele está falando. Nós temos condições de tomar cuidado. Eu não estou sendo contra o shopping, gente. E mesma coisa também, estou sendo agora, né? A forma que está colocada, a questão dos condomínios fechados, essas questões. Essa questão da impermeabilidade que se determinam as nossas cidades. Será que essa segurança que se pretende, ela realmente existe? É seguro para quem? Para quem está dentro? Mas esse que está dentro vai ter que sair. Enfim. E aí o Guel passa na questão de reforçar os convites para a permanência do espaço público com a sensação da vitalidade, tornando mais eficaz e convidativo os espaços para pessoas ficarem no espaço público. Nós vamos entrar numa outra fase agora. Fui tomar água no microfone. Mas sobre essa ideia do Guel, alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma posição diferente? Alguém tem alguma crítica? Ou tem alguma sugestão de debate que pode ser diferenciado? Vocês acham que é possível levar isso para a discussão das nossas cidades? Mário, até assim, é lógico que a gente tem, dentro das cidades, tem muitos problemas, enfim, né? E essa questão, assim, da mobilidade urbana, eu acho que apesar de a gente ter, nos últimos tempos, um aumento no número de veículos, de automóveis, por outro lado, também, assim, começa a ser, nos últimos, pelo menos 10 anos aí, as pessoas a praticarem exercícios físicos de uma forma, assim, a população em geral tem partido para essa linha, né? Então você vê as bicicletarias vendendo mais bicicletas, enfim. A verdade é que nesse primeiro momento, ainda assim é mais no sentido assim de, pelo menos em Cascavel, mais no sentido assim de lazer, de final de semana. A gente vê grupos fazendo trilhas, enfim, ou à noite pela cidade. Mas eu acho que é um princípio, né?
primeiro está se partindo para essa parte assim, do lazer, e acho que quem sabe daqui a pouco assim, começa a se utilizar mais para ir para o trabalho, né? Porque tem uma questão até de status, né? Essa coisa assim do automóvel e tal. A gente tem um pensamento de que andar de bicicleta é um negócio muito para pobre, né? Tudo isso, eu acho que a gente está melhorando nesse sentido, está se perdendo essa percepção. Eu acho que é esse caminho. Por isso que eu acho que eu tenho muito cuidado é o seguinte, estou trazendo um conceito de uma cidade que de repente já atingiu uma certa maturidade, já tem problemas tais que são difíceis. Vocês lembram que eu falei para vocês? A cidade ela não acompanha, o espaço físico da cidade não acompanha o desenvolvimento tecnológico, não acompanha relações sociais diferentes que acontecem. Mas mesmo no caminho que você está falando, será que as nossas cidades, mesmo que fosse por lazer, elas dão condições, por exemplo, para que se ande de bicicleta de uma maneira segura? As nossas ruas são iluminadas? Nós temos um espaço bastante protegido para as pessoas caminharem? Nós temos espaços públicos que não sejam academias, para a pessoa praticar o seu lazer? Então, são questões que nós podemos repensar a cidade e colocar. Aí vamos entrar naquela questão da cidade produtiva, a cidade que é para dar lucro ou não. Quem viu um artigo recente do Paulo Mendes da Rocha para esses dias, ele comentava isso na casa dele. Bom, a cidade não precisa para dar lucro, então essas coisas. Mas existem algumas questões dentro do planejamento que a gente pode interferir sim. Tá? Que a gente pode interferir sim. E essas transformações, esses conceitos, a gente vai aplicando, né, conforme a realidade de cada cidade. Nós não vamos transformar as nossas cidades da noite para o dia. Tá? Primeiro nós temos que transformar a gente. E primeiro a gente tem... Né, e essa transformação, ela não pode ser uma coisa impositiva também. Olha, gente, então nós fizemos o curso na MOP lá, nós discutimos, e daqui para frente nós temos que determinar então a Matelândia, sei lá, né, qualquer cidade, e daqui para frente nós não vamos priorizar o automóvel. Tira-se todos os estacionamentos das ruas, os automóveis não compram andar no centro, a pessoa para ir para o seu trabalho, ela tem... Sabe? Não é assim. Provavelmente as coisas não vão acontecer dessa forma. Mas nós temos condição, sim, de começar a construir uma cultura e pensar se a cidade que nós temos... A pergunta é essa, a cidade que nós temos, qualquer uma de nossas cidades, né, já está, ou atende, ou não tem problemas, ou é a cidade ideal, ou ela está, de uma certa forma, sem problemas, sem conflitos, né, segura, com saneamento, ela permite essa interação social? A pergunta passa por aí, passa por uma primeira leitura, que é o processo de planejamento que nós vamos ver depois. E aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso que você está falando, porque a gente vai discutir a questão do crescimento espacial. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, né, e você pode falar, a gente, o pessoal problema sair de bicicleta e tal, essas coisas. Mas a gente tem uma cidade definida, a gente tem um espaço para o automóvel, a gente tem uma certa organização. Quantas das cidades de vocês, a cada dia que passa, está aumentando a sua ocupação de expansão urbana? Está aumentando o seu perímetro? Está fazendo com que a cidade se espraie cada vez mais? Se espraiar, se estenda para os seus limites. Quantos de vocês? Quantos realojamentos novos estão acontecendo em regiões cada vez mais distantes, causando vazios urbanos que não estão sendo valorizados? O que isso implica? Eu sou contra o desenvolvimento quando eu falo que eu tenho que... Olha, nós não podemos expandir perímetros urbanos, olha, aquelas áreas... Como é que é isso? Isso nós vamos discutir um pouquinho agora, de uma maneira também... Vai ser assim, as conversas hoje durante um dia, elas vão ser muito em cima de conceitos, né? E que talvez de um ponto ou outro a gente fique um pouquinho mais. Mas até para indicar uma forma, uma lógica de pensamento com todos nós. Ok? Vamos discutir, por exemplo, a questão do crescimento espacial da cidade e o aumento do custo dos serviços urbanos. Tá? Todos entendem a questão do crescimento da maneira que eu coloquei. Certo? Na questão do transporte público. Bem, é lógico. Se existe um crescimento espacial, eu vou aumentar a distância média de deslocamento entre a moradia e o trabalho. Básico. Isso começa a influenciar também a qualidade de vida das pessoas. Existem alguns estudos que dizem que a pessoa não deve demorar mais que 20 minutos para ir de sua casa ao trabalho.
Isso é utopia, né? Para muita gente. Principalmente os estudantes de cidade. Mas quanto mais a gente afasta a cidade, afasta o local de trabalho do local da moradia, mais o cidadão vai ter que se utilizar de recursos ou de veículos motorizados ou do automóvel, porque provavelmente nas nossas cidades, e eu estou falando inclusive das nossas cidades pequenas, né? Inclusive das nossas pequenas, eu estou falando, pode ser motocicleta, pode ser automóvel, independente do ano, porque as nossas ruas não têm árvores, porque as nossas ruas não têm calçadas. Eu estou generalizando, porque hoje em dia os nossos loteamentos têm que estar com estrutura adequada, tal. Uma cidade mais ou menos, atendendo o que o Estatuto pede. Mas, é lógico, se aumenta a distância entre a moradia e o trabalho, eu estou fazendo com que, ou criando uma tendência de que se utilize mais recursos de veículos motorizados. É certo isso? É? Desculpa. Fábio. Professor, agora que o senhor tocou no assunto, qual é a relação do Estatuto da Cidade com o Plano Diretor? O Estatuto da Cidade, a gente vai ver depois, ele discute a questão de políticas urbanas. E ele institui a obrigatoriedade dos planos diretores para determinados municípios. Para municípios com mais de 20 mil habitantes, para municípios, regiões metropolitanas e tal. E aqui no Paraná, houve uma lei também de, se não me engano, de 25 de julho de 2006, do governo Roberto Requião, que estendeu a todos os municípios do Paraná a necessidade de fazer os planos diretores para obterem financiamentos de obras públicas. Né? E a questão do Estatuto da Cidade, ele vai apresentar vários instrumentos para serem aplicados no planejamento da cidade, instrumentos esses, depois a gente passa por alguns deles. Ok? Certo? Então você concorda? Observação. E se discute também, e o próprio pessoal que trabalha em cima do Estatuto, que a maioria, que o Estatuto ele foi pensado mais na lógica das grandes cidades. Né? Ele foi pensado mais nas lógicas. Os instrumentos que nós vamos ver no Estatuto da Cidade são pouco aplicados a municípios, inclusive Cascavel, por exemplo, e a Foz do Iguaçu. Nós vamos ter poucos instrumentos aí que vão ser usados. Essa lógica dos pequenos municípios nós vamos discutir um pouco depois. Tá? Mas eu acho que é por aí. As novas tecnologias de transporte, exemplo, os ônibus articulados, que colocam mais gente dentro dos ônibus, reduzem o custo do passageiro transportado, mas não conseguem compensar o aumento dos custos provocado pelo aumento das distâncias médias ou pela piora do trânsito. Bem, se eu levei mais para longe, mesmo colocando mais gente, eu tenho um custo para levar essas pessoas lá. Eu tenho infraestrutura, eu tenho que ter mais ônibus, mais gente eu coloco dentro do ônibus, eu estou mais distante, eu vou ter que ter mais viagens. Né? Além de asfalto, eu vou ter questão de segurança, outras questões que vão aumentar, de uma certa forma, a questão do custo, em cima do custo do transporte público. E havendo esse desequilíbrio entre custo e produtividade, é o consequente aumento das tarifas. E, em uma discussão passada, nós tivemos aí as nossas manifestações sobre em cima das tarifas de ônibus. Né? O preço das tarifas de ônibus, em julho do ano passado. Né? E aí algumas questões que a gente tem que começar a pensar. Bem, se eu tenho uma tarifa que não cobre custos, hoje em Cascavel está se discutindo bastante isso, né? A quantidade de pessoas que são isentas de pagar a tarifa, o que isso determina no custo da tarifa. Então é uma questão que a gente tem que olhar de uma maneira técnica e de uma maneira social. Como é que isso ocorre? Também não vou entrar nesse meio. Mas se eu tenho uma tarifa que não cobre custos, o que acontece? Ou esse serviço vai se inviabilizar, certo? Não cobre o custo, o serviço vai acabar se inviabilizando. Eu posso, a partir de um determinado, ter menos ônibus na rua ou até cancelar algumas linhas, certo? E sem, eu vou ter que ter uma necessidade do poder público entrando com recursos para cobrir esses déficits. Né? E aí, dinheiro que poderia ter para outros tipos de programa, para a saúde, por exemplo, alguma coisa, também estou levando
para uma outra área não aplicável. Ok? Bem, mas eu não posso ter elevação de tarifas, né, e nem o financiamento do déficit, porque não me interessa aqui tirar o dinheiro de outras áreas para aplicar em recurso no área de transporte. O que eu vou ter? Eu vou ter ou uma piora dos serviços, ou meus ônibus vão ser velhos, ou vou ter menos ônibus, né? Ou vou ter uma falta de abrangência. O que é aquilo que eu falei? Eu vou ter menos ônibus, menos linhas, e as pessoas vão ter que se locomover muito mais para pegar os ônibus. Então a gente tem que ter bastante preocupação com algumas causas que às vezes são populistas, no sentido da gente entender como é que funcionam as nossas cidades. E aí, a gente não pode partir para atuar só pensando, então vamos colocar mais ônibus, vamos aumentar a tarifa. O planejamento das nossas cidades já determina esse tipo de exigência de mais ou menos ônibus. Se quanto mais a gente está levando a cidadão para morar fora da cidade, nas periferias, maior eu estou aumentando, mais eu estou aumentando o meu problema. Eu estou aumentando o problema da cidade. E eu não posso ser inconsequente de deixar que lá na frente alguém resolva isso. Ou alguém se exploda com isso, desculpe. Ou alguém tenha que usar de alguns recursos. Olha, a cidade acaba se deteriorando. Vamos lá? E na questão de moradia popular? Outra questão. Vamos lá. A cidade cresce, nós estamos levando a moradia para cada vez mais longe. Estão entendendo isso? Nem todo mundo é arquiteto, nem todo mundo é, mas acho que a linguagem estão acompanhando, correto? Bem, principal fator de custos. Se deve mais elevação dos preços do custo da moradia, se deve mais elevação dos preços de terreno do que aos custos de materiais. Ponto. Isso é uma condição, então, por isso que a gente vai levando cada vez mais para longe. Né? Se o terreno é caro, então vai levando cada vez mais para longe. Lógico que parece interessante. Vamos acompanhar isso? Bem, o que acontece é que o preço da terra ele tende a aumentar cada vez mais com o crescimento espacial das cidades. Olha a lógica. Bem, o preço aqui é caro, então eu levo para fora. Cada vez que eu levo um empreendimento para fora, eu estou aumentando o preço do terreno. Será que isso é tão lógico assim? Será que isso é tão óbvio assim? É um pensamento muito simplório. E aí eu tenho que marcar de novo o seguinte: não dá para o arquiteto pensar nisso sozinho. Chama os economistas, chama o pessoal da área social, chama o pessoal para discutir isso, gente. Isso tem que ter planejamento de custos, isso tem que ter, sabe? As coisas passam muito mais do que uma visão idealista da coisa. Eu sou arquiteto, tá? Arquiteto urbanista. Estão entendendo? Estão entendendo a coisa? Então, quando comparado às moradias de classe média em edifícios multifamiliares, o preço dos terrenos de habitação de interesse social tende a ser mais elevado que com o crescimento espacial da cidade. Quer ver por que isso? Se eu tenho mais perto do centro das cidades terrenos que, mesmo que custem um pouco mais caro, são divididos ou são ocupados por alguns edifícios, por o mesmo terreno por várias moradias, esse custo tende a ser menor que o custo de um terreno para uma moradia lá onde vocês imaginaram. E eu estou falando que eu estou fazendo um empreendimento de interesse social, segregando o meu cidadão cada vez mais longe. E segregando o meu cidadão cada vez mais longe, eu estou incorrendo também em algumas outras necessidades. Além de segregá-lo, eu vou ter que, de uma certa forma, atender com saúde, com educação. Se eu não fizer isso, essa iniciativa de interesse social perde todo sentido. E se eu fizer isso, como é que eu vou fazer? Eu tenho recursos para tanto? Eu tenho que tomar um certo cuidado, apenas uma observação. Uma vez, numa certa cidade, numa certa região, num certo estado aqui perto, eu ouvi dizer assim: o pessoal de baixa renda não mora em apartamento. Não mora em apartamento. Então nós temos que fazer mesmo unidades isoladas, vamos
vamos usar grandes parcelas de terra, eu, técnico, eu, prefeito, porque eu acho que o meu querido amigo, que ganha um salário mínimo, ele não pode morar em apartamento, ele não tem essa cultura de morar em apartamento. Bem, depende do apartamento. E depende da condição de conjunto e de área que você vai determinar para ele. Se você engaiolá-lo em áreas extremamente adensadas, sem nenhum tipo de equipamento urbano, sem nenhum tipo de planejamento de espaço urbano agradável, com certeza ele não vai querer morar lá. Mas ele não vai querer morar nem numa unidade onde ele vai chegar meio, tomou umas e outras à noite, vai olhar para a rua e não vai saber qual casa entrar. Mas a gente tem que ter um cuidado que a gente também não vamos pensar em verticalizar de tal forma as nossas habitações de interesse, até porque nós temos o custo de elevador, manutenção, outras coisas, então nós temos que pensar um pouco a cidade de modo. E vamos lá. Com o deslocamento de moradias populares para a periferia da conformação de cidade extensiva e excludente, vocês lembram que eu falava antes para vocês? Que agrava outros serviços de transporte, como a gente viu, de água, como a gente vai ver, e de coleta de resíduos, como a gente vai ver na sequência. Ok? Vocês concordam até aqui? Alguém tem alguma colocação? Quanto à questão de fornecimento de água, será que a lógica é a mesma? Que engraçado, a lógica é a mesma. A expansão da cidade amplia a infraestrutura de distribuição de água. Bem, vai me exigir levar água para mais longe. Vai me exigir, provavelmente, algumas estações de bombeamento. E, provavelmente, crescendo a cidade, a minha possibilidade de destruir ou de comprometer em torno ambiental e mananciais ficam bem mais comprometidos. É lógico. E isso vai aumentar o custo da captação de água que deve ser feita. Por quê? Se eu tenho esses mananciais aqui comprometidos, eu vou ter que buscar água mais longe. Correto? E tem uma coisa, eu não me lembro agora qual que é o percentual, mas o percentual de perda de água nas nossas tubulações de distribuição de água é imenso. Eu não sei, se tem alguém que tem esse conhecimento aqui mais específico, eu não sei se chega na casa dos 20% a 30% de desperdício de água. Alguém tem ideia, Gilberto, esse conhecimento? 18%, 20%. Isso é muito, gente. 20% da água que a gente tratou, que a gente está mandando para os nossos estabelecimentos residenciais, de trabalho, que seja, são desperdiçados na rede. Agora imagine multiplicando isso, para quanto mais longe eu estou levando, mais vazamento eu estou tendo, mais água está correndo. Então também eu tenho aqui uma tendência de aumento na questão do fornecimento de água. A questão de resíduos óbvios, é claro, se eu crescer a cidade, independente de crescer para os lados ou para frente, ou para ou para cima, eu vou ter uma produção maior de resíduos sólidos. Mas, quanto mais eu estendo a cidade, mais para longe eu tenho que levar os meus aterros sanitários. Eu tenho que deixá-los mais distantes. Correto? E ao deixá-los mais distantes, eu também aumento os meus custos. Inclusive, custos com transporte e eficiência do transporte. Eu vou ter que ter muito mais viagens para levar a produção dos nossos resíduos até os nossos aterros. E causando-se, além do mais, que reduzindo esse número de viagens, aumenta o número de custos, eu vou ter grandes problemas também com a questão do próprio tráfego nas cidades, não tem só a questão da distância, redução da distância, mas
aumento de tráfego, eu também crio maiores conflitos, enfim. Quanto a essa questão do aumento de espraiar as nossas cidades e aumentar esses custos, o que vocês acham? Isso pode se aplicar a outros serviços também, né? Questão de esgoto, outras questões de saneamento, outras coisas. A gente faz isso um pouco antes do meio-dia, né? Depois a gente continua com isso, e aí no final, do meio para um pouco antes do meio, a gente vai, da tarde, a gente vai repassar um pouco em cima da questão do plano diretor participativo, em cima daquilo que, como é pensado o planejamento urbano hoje, como tem sido a prática, e eu queria discutir com vocês como é que as coisas estão acontecendo no município, algumas questões mais práticas, em cima de algumas exigências que são colocadas. Alguns instrumentos a gente pode conversar depois, na verdade eu vou buscar um pouco mais de interação. Mas dentro da prática de planejamento, eu falei isso bem no início da manhã, antes dos planos diretores, essa ferramenta chamada zoneamento, que faz parte, é uma parte importante do plano diretor, ela já era de uma forma rudimentar ou não, sendo utilizada, né? E a ideia do zoneamento então, é dividir a cidade em áreas com diretrizes diferenciadas para uso e ocupação do solo, principalmente os parâmetros urbanísticos. Eu não sei se todos têm o mesmo conhecimento de parâmetros urbanísticos, né, e mesmo a compreensão de uso e ocupação do solo. Nós não vamos ficar muito em cima disso, mas é uma obrigação a gente passar um pouco sobre esses conceitos para que todos tenhamos um alinhamento nas nossas cidades. Isso é um pouco de construção também de homogeneidade de discurso. A questão das diretrizes diferenciadas de zoneamento, quer dizer, olha, região tal ela merece ser tratada dessa forma, ela precisa ser ocupada dessa forma, e para isso acontecer nós vamos usar determinados índices urbanísticos para que isso aconteça. Isso é zoneamento. Correto? Quais que são os objetivos, então, do zoneamento? Primeiro, controle do crescimento urbano. Certo? O crescimento urbano e da própria ocupação do crescimento urbano. No centro da cidade, então, a gente vai criar, posso ocupar de tudo que é forma, casa sobre casa, usar toda a área do terreno, posso subir quanto eu quero, enfim. O objetivo do zoneamento, quando ele cria aqueles parâmetros, é a questão do controle do crescimento urbano. A questão também de proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana. Quando eu zoneio, eu vou criar, a gente falava sobre isso, eu tenho áreas de preservação, eu tenho áreas onde o solo não permite a edificação, eu tenho áreas íngremes, com morros, né? Então eu vou conseguindo proteger isso daí. Minimização dos conflitos entre usos e atividades. Está um pouco dentro daquilo que o Leandro falava, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos minimizando conflitos. E também eu vou controlar o tráfego no sentido que eu vou entender como as coisas, se eu determinar o uso e ocupação do solo em determinadas zonas, eu tenho como eu também projetar minha questão de tráfego e de trânsito. Isso são os objetivos do zoneamento, tal como eles são pensados, como são pensados. Eu coloquei isso aqui em destaque, que é a questão da manutenção dos valores das propriedades, que é um pouco aquilo que o Leandro falou aqui, sim. Aquela questão, zoneia, porque aqui na minha área, neguinho não se instala. Aqui, se eu estou aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque uma determinada atividade não venha se instalar aqui, vai ter que ser na minha área, eu tenho aqui uma área de habitação de um determinado valor, e não quero o pessoal de baixa renda colocando aqui. De uma certa forma, foi isso que aconteceu. Alguns outros colocam, eu já comentei sobre isso. Tá? Vocês acham que isso é possível ainda? Esse pensamento ainda acontece dentro da nossa cidade? Eu tive uma experiência na Toledo, Gilberto, na administração passada, tá? Fica tranquilo. Certo? Existe, quem conhece a Toledo, tem a Zona do Lago. A Zona do Lago, não sei se todos conhecem Toledo, mas tem um lago, Parque Ecológico de Vilbaí Parque. Tem uma região de casas de um padrão bastante interessante, uma visão estritamente residencial. E um cidadão me pediu para que eu construísse, naquela época, um condomínio de 3 casas. Não era um lote de esquina, era um lote meio de quadra,
Então nós construímos, 3 não, acho que foram 4 ou 5 casas, a legislação permitia. Você até sabe quem é, você deve saber, né? Aí, eu fiz o projeto, dentro da legislação, as casas estavam lá, nós construímos umas casas lá, modéstia à parte, a Mariana estava com a gente lá, eu não vou falar aquele fizemos o projeto e enviamos para a prefeitura. Seguimos o projeto, paramos, determinado dia alguém da prefeitura, do setor jurídico, me liga, querendo saber se eu tinha imagens do projeto. O projeto foi um projeto básico para a prefeitura, porque as pessoas estavam preocupadas, queriam ver a qualidade da arquitetura, ou da... Não sei se você acompanhou esse processo lá dentro, você estava lá, Gilberto? Não sei se você sabe o que eu estou falando. Sim. Isso, né? Eu não vou nem, no primeiro momento, a Mariana me conhece, eu sou bem impulsivo, né? Falei algumas coisas, é bom que você não fale boa parte das coisas que eu falo no escritório. A Mariana, tive a felicidade de trabalhar com ela durante um tempo lá no escritório. Aí você começa a achar absurdo, né? Você está dentro você está dentro da lei, você está fazendo um projeto que atende às questões. O interesse do profissional, do empreendedor, era fazer algo de qualidade, mas eram residências menores, estava vendo? E já começou a ter um burburinho, porque alguém dentro da prefeitura morava perto da área e, puxa, vamos colocar um condomínio residencial, condomínio, aquelas casas geminadas, né? Condomínio, aquelas casas geminadas, do meu lado. Bem, isso foi resolvido, foi construído, foi lá. Passa um tempo, num outro lote, a administração passada também, viu, Gilberto? Fica tranquilo. Eu estou brincando com o Gilberto, não tem. Mas, na mesma região, eu projeto 2 residências. 2 residências. E aí ela tinha uma coisa mesmo que era discutível. Deixa eu tentar lembrar bem o que aconteceu, mas eram 2 residências geminadas, um empreendedor queria fazer, era na rua de cima do lago, a residência do Valdemar, acho que você estava, não sei se você estava ainda. E nós fizemos aproveitando o caimento do terreno, também uma construção de 3 pisos, aproveitando um subsolo, que aproveitava para entrar, tinha 2 pisos em cima. O rapaz queria fazer uma área para visitar o lago, queria uma coisa. Chegava a estar considerado um 3º, 4º pavimento. Aquela lá realmente merecia uma autorização, uma leitura diferente por parte da Secretaria de Planejamento. Mas você sabe o que me orientaram a fazer? Olha, não faz essas 2 casas não. Faz um predinho de 3 pisos aí, que permitia, né? Se fosse predinho, fosse alguma coisa, depois via todo aquele bafafá lá, né? E o cara vai ter mais retorno. E aí, porque estavam tendo dificuldades, aí eu consigo aprovar, umas coisas todas lá. Eu estou me segurando um pouquinho para não ser muito claro nas questões, mas é assim, a preocupação com o que está do lado. Né? Tipo, olha, é aquilo lá, né? Sabe o que foi construído do lado? São 2 casas geminadas. Vai depreciar a coisa que eu tenho do lado. Então o zoneamento ele vem muito em função disso também, né? Eu vou eliminar áreas de conflito em termos de residência. Tem as suas lógicas, claro que tem a lógica, certo? Claro que tem a lógica. Eu não estou falando que não tem a lógica, certo? Eu só estou falando que em determinadas questões essa lógica é extremamente, entenderam, né? Me interessa o que te interessa. A ética que convém é a ética que não convém. Por isso o zonamento, então, ele vem para criar um equilíbrio entre a ocupação, entre a área de infraestrutura. Ou seja, isso é uma coisa que eu penso muito quando eu realizo o plano de diretores. Tá? Isso é uma coisa para se pensar bastante. Que infraestrutura eu já tenho instalada lá? Quais são as projeções de infraestrutura que eu tenho lá? Tá? E de que maneira que eu posso ocupar? Né? Atenção mais ou menos.